Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica aqui. Olha, hoje nós estamos aqui nesse dia ensolarado, um dia abençoado, para a glória de Deus, trazendo esse programa, o Gente da Gente. Todos já sabem que temos por finalidade trazer sempre um dos personagens da Bíblia Sagrada. Mas esse personagem não sou eu, nunca é a senhora, pastora, não. Essa parte não é comigo, não, mas é com uma amiga. Então, traz para nós como seria, né, o personagem de hoje. Aliás, quem é o personagem de hoje? Traz para nós. Eu sou uma mulher que precisou se reinventar em um período de grande crise. Não só eu, mas toda a minha casa se encontrava na fome e também na miséria. Foi quando decidimos ir para um país estrangeiro, só que lá a destruição da minha casa foi ainda maior. Eu perdi o meu marido e os meus 2 filhos. Nesse tempo que ficamos nessa terra estrangeira, os meus filhos tinham se casado e, de repente, éramos apenas eu e minhas 2 noras. Eu estava sofrendo muito, estava desesperada. Foi quando decidi voltar para a minha terra de origem. Eu tentei convencer as minhas noras a seguirem caminhos diferentes, mas uma delas insistiu em permanecer comigo. Nós voltamos para a minha terra, mas eu me sentia profundamente amargurada. Mas mesmo assim, eu comecei a reconstruir a minha vida ao lado da minha nora fiel. E ela, muito sábia e trabalhadora, ela se chamava Ruth. Você já deve ter ouvido falar nela. Juntas e em meio à provisão divina sobre as nossas vidas, o rumo da nossa história foi completamente mudado. Você já sabe quem eu sou? Eu me chamo Noemi. Bom, de volta! Agora não é mais segredo, né? Todos já sabem que o nosso personagem de hoje é Noemi. Ela está bem aqui no livro de Ruth, que daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais. Eu vou abrir aqui a Bíblia Sagrada, vamos falar sobre essa mulher incrível, a Noemi, esposa de Elimeleque, também mãezinha de Malom e Quilion. Mas que nós temos aqui, né, algo muito importante a relatar, porque a Bíblia chega a dizer que houve uma fome no tempo daquela mulher e a Bíblia relata que ela faltou ali um pouquinho de sabedoria, né? Não chegou diante do Pai, diante de Deus, não chegou ali para fazer aquela oração, trazendo para os dias atuais, seria assim, né? Se hoje você tem no coração de querer fazer ali uma viagem, ou querer se mudar daquele local, ou está passando por algum problema, o natural é que você venha se achegar diante de Deus para saber, né, do próprio Deus se é tempo, ou se realmente é necessário que você saia, já que está passando por algum problema, alguma dor de cabeça com a família, algum problema com os filhos, algo relacionado ao seu casamento. E também, né, é fundamental que você venha receber da orientação, da instrução do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que então essa mulher ela resolve sair da onde ela se encontra, que era Belém de Judá, né, uma terra de pão, uma terra de adoração, ali onde ela recebia ali toda a provisão. E de repente, porque a terra foi, né, agravada pela fome, a Bíblia diz que ela então sai de Belém de Judá e vai peregrinar nos campos de Moabe. E foi aí que tudo começou a dar errado. Muitas coisas começam a dar errado em nossas vidas quando nós não colocamos o Senhor diante de nós, quando determinamos fazer aquilo que está no nosso coração, sem ao menos consultar ao Deus Todo-Poderoso. Esse é um grande perigo e também um grande problema da sociedade. Quando nós, povo de Deus, né, sabemos que temos que ter o direcionamento do Senhor, pois a palavra de Deus ela relata, né, que é Ele quem dirige os passos do homem bom. É o Senhor quem coordena os nossos passos, é o Senhor que dirige os nossos pés, os nossos caminhos, Ele que prepara a nossa caminhada, a nossa trajetória, nos dá ali uma planta, o caminho das pedras. Ele tem todo o cuidado, né, com cada um de nós, para que a gente não tropece, para que a gente não caia, para que a gente não sofra. E a Bíblia relata que, infelizmente, após, né, ela tomar essa decisão, junto com o seu esposo, Elimeleque, e os seus filhos começaram a ter problemas ali, começaram a ter dificuldade. Dificuldade essa que certamente, né, ela será resolucionada. Vai ter resolução desse problema? Vai, mas é necessário que você não chegue, né, a buscar e nem chegue a passar por esse problema. Mas, pastora, foi o que aconteceu, mas faltou ali
direcionamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as próprias mãos. Quando há sabedoria numa mulher, ela vai ouvir ali o marido, sabendo que o marido é o cabeça da casa, ele tem a última palavra, né? Mas ela pode também dar uns toquinhos. Olha, amor, eu estive diante do Senhor, eu fiz ali o meu devocional, entrei em oração com o meu Deus, e olha, não é bom que a gente vá não. E se não há concordância, como diz Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não tem acordo, é melhor dar uma paradinha. Ou seja, pastor, mas teve acordo, porque ela desejou sair daquela terra, né? Belém de Judá. O Elimeleque também, e toda a família estava ali ligada, querendo a mesma coisa, então era para dar certo. Mas deu errado, porque foi a vontade permissiva de Deus, foi a vontade daquela família, mas não foi a vontade real do nosso Deus. Não foi a vontade real do nosso Deus, porque se alguém ali na família, se um destes personagens, né, ou Noemi, ou Elimeleque, ou Malom, ou Quilion, seus filhos, se posicionasse diante do Senhor, certamente o Senhor falaria para Noemi: Noemi, para, não é tempo, não desça. Como Isaac, né, quando ele determinou descer ao Egito, o Senhor falou: não desça, fica na terra em que eu te disser. Fica na terra em que eu te disser. E isso é tão prático. A gente tem outro exemplo de Abraão, né? Abraão, o próprio Deus falou para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, que eu te mostrarei. Então o Senhor ia mostrar também para Noemi e toda a família dela. Mas por que não mostrou? Não mostrou porque ela não procurou saber. E toda pessoa que não procura saber da vontade de Deus, e nós sabemos que ela é boa, agradável, perfeita, ela é maravilhosa para as nossas vidas, é claro que a pessoa vai quebrar a cara, né, pessoal? É claro, isso é de certo. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre Noemi. Eu quero abrir a Bíblia Sagrada, nós vamos falar um pouco mais sobre essa mulher daqui a pouquinho, né? Porque nesse momento eu chamo o intervalo e logo já estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, O Gente da Gente. Olha, hoje estamos com um personagem chamado Noemi. É a Noemi da Bíblia Sagrada, que está lá no livro de Ruth. Noemi, ela era foi a esposa de Elimeleque, a mãe de Malom e Quilion. E estamos falando um pouco sobre essa mulher e aprendendo sobre direcionamento. Acredito eu que eles só tiveram ali um sofrimento, um agravante, um estado emocional abalado, dificuldades financeiras, problemas no meio da família, ali a intervenção ali do povo de Moabe, né? Porque os filhos acabaram se envolvendo com mulheres moabitas, mulheres estrangeiras, mas porque faltou entendimento daquela família, né? Dentre Elimeleque, Noemi e os filhos também. E eu falava no primeiro bloco da importância de nós buscarmos o direcionamento do Senhor. A Bíblia diz que sem direção o povo cai, o povo se corrompe. Tem muitas pessoas que estão se corrompendo por não tomarem ali, né, algo da parte de Deus, procurando saber se é o desejo do Senhor, se é a vontade de Deus, porque às vezes Ele vai até permitir determinadas coisas na nossa vida, em nossas vidas, porque é tanta vontade, é tanto desejo, e pela vontade permissiva dEle, a coisa vai acontecer. Permissiva, mas não porque Ele queria que fosse daquele modo, daquela forma, daquela maneira. Então nós temos que ter um certo cuidado. Vai resolver alguma coisa, vai mudar de localidade, vai sair de um emprego, você vai trocar ali, né, de curso, uma faculdade, enfim. Você precisa pedir a Deus a orientação. Senhor, é tempo, porque a Bíblia diz que há tempo certo para todas as coisas, aqui na terra, debaixo dos céus. Aonde está isso? Eclesiastes capítulo 3. E o tempo, né, o seu tempo não é o mesmo tempo de Deus. É o cronograma, a agenda do Senhor, né, a cronologia, tudo isso é diferente.
O nosso é diferente do de Deus. E nós temos que nos posicionar, então, como pessoas mais sábias, né? Mais voltadas para aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu costumo dizer que aquilo que não é plano de Deus vai dar errado. Aquilo que não é plano de Deus, né? A coisa vai ficar ali rendendo. Então, busca a orientação do Senhor. A Noemi não buscou. Simplesmente a terra sofreu ali a fome e ela decide no coração dela: não, vamos sair daqui, vamos para Moabe. E ali tiveram dificuldade, ficaram ali 10 anos, foi uma sofrência, um sofrimento muito grande. Os filhos se envolveram com mulheres etéias, mulheres moabitas, etéias não, moabitas, se envolveram com mulheres estrangeiras e a gente vai vendo a dificuldade dessa família. Olha o que diz aqui, ó. Vamos pegar aqui um trechinho de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1 também. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. A terra de Moabe, diz aqui, né? E ficaram ali. Verso 3 vai dizer: morreu Elimeleque. Primeira dificuldade, essa mulher fica viúva, marido morre. Morreu Elimeleque. Bora lá. E aí diz aí: e ficou ela com os seus 2 filhos. Mais à frente, versículo 4, vai dizer assim: os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, vamos lá. Não tomaram o conselho de Deus. Primeira coisa, marido morre. Segunda coisa, os filhos, né, Malom e Quilion, se envolvem com essas mulheres moabitas. Um se envolve com Ruth, outro com Orfa. E aí você vai vendo a dificuldade. Mulher já ficou viúva. Filhos com mulheres estrangeiras. É a mesma coisa de eu chegar, né, e tá ali naquele momento procurando criar os meus filhos no caminho do Senhor. Do nada, meu filho vai e fala: mamãe, tô apaixonado pela uma babalorixá, uma feiticeira. Ficaria eu muito triste, porque criei os meus filhos no caminho do Senhor, né? No caminho do Senhor. Então, o mínimo que essa mãe, que os pais esperam daquele filho, é que eles venham se envolver com pessoas da mesma fé que a deles, né? Ou seja, essa mãe aqui já ficou meio perturbada, meio triste, com certeza apagada. Perdeu o brilho, perdeu o marido, perdeu os filhos também para essas mulheres moabitas. E olha o que aconteceu. Mais na frente, verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também do seu marido. Então se dispôs ela, com as suas noras, voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Só que se precipitou muito. Quem se precipita peca. Quando a gente não busca ali aquilo que vem do Senhor, quebramos a cara. Começou tudo a dar errado. Tudo deu muito errado e continuaria a dar errado se ela não parasse para ouvir a Deus. E é o que você tem que fazer. Bom, eu quero chamar agora como é que seria, tá? Como é que seria essa mulher, tá? Essa que estamos estudando hoje, a Noemi, nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Olá, eu me chamo Helena e completo 60 anos agora, no próximo mês. Eu era casada, eu tinha 2 filhos lindos, só que no decorrer de 2 anos muita coisa mudou. Nós fomos para outro país buscando condições melhores, já que aqui no Brasil as coisas não estavam muito boas, mas nós fomos surpreendidos. Nesses 2 anos, o meu esposo acabou falecendo por questões de saúde. Meu filho mais velho acabou se envolvendo num acidente de moto e que tirou a sua vida. E o meu mais novo se entregou no mundo das drogas e o corpo não suportou. Se é que você consegue me entender. Bom, acontece que a minha vida, ela foi marcada por grandes tragédias. Sozinha, em um país estrangeiro, eu me vi quebrada emocionalmente falando e também financeiramente. E mesmo sem forças, eu decidi retornar para o Brasil. E só a Renata, né, uma das minhas noras, ela decidiu me acompanhar. Sou muito grata pela vida dela. Ela deixou tudo para trás e veio comigo. Eu me via totalmente deslocada, as pessoas me olhavam com muita pena, mas a minha nora, ela realmente foi uma companheira. Ela começou a trabalhar como cuidadora de idosos e pouco a pouco a gente foi se reconstruindo. Inclusive, ela se casou com um homem que é íntegro e mais tarde eu tive a alegria de segurar o meu neto nos meus braços. Isso me trouxe
um novo sentido à vida. E hoje eu me dedico meu tempo, a minha vida a ajudar mulheres que passam por grandes perdas. Viúvas, mães enlutadas, refugiadas, mulheres que acham que a vida acabou. Eu sou Noemi, nos dias de hoje. Bom, puderam observar nos dias atuais, nos dias de hoje, como essa mulher, né? Ela seria, pois é, Noemi, uma grande mulher. Ela tinha uma família comum, como a nossa hoje, né? Uma mãe, uma esposa, uma mulher dedicada, uma mulher que acabou que depois que ela entendeu qual era a vontade do Senhor, que não era para ela ficar lá 10 anos lá em Moabe, ela volta. Quando ela volta, ela solta uma frase que a Bíblia declara: cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez retornar. Olha, queridos, até, né, parece que descompensou, né? Não é que cheia a partir, vazio o Senhor me fez retornar. O Senhor não tem culpa. Que quando você sai de um determinado, né, plano e vai seguir os seus próprios caminhos, a sua própria vontade, vai cumprir o desejo do seu coração, o Senhor não tem e não é culpado. Então não culpe a Deus se algo deu errado, porque você não pediu a Ele ali a orientação, você não pediu a Deus ali a instrução, não pediu para Deus te acompanhar na entrada, na saída, para que Ele fosse com você, aonde quer que você estivesse. Então, guarde no seu coração, que fica aqui uma palavra, né, efeito para você. Busque a ajuda e a orientação do Senhor antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer posicionamento. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.